Olá, galerinha! Mais um momento nós estaremos iniciando a partir de agora. Momento esse na qual vamos dar início à nossa segunda unidade. E aí nós teremos mais uma oportunidade para falarmos aí de novas temáticas e buscarmos aí ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos, ok? Essa unidade nós vamos começar falando sobre a origem do planeta Terra, né? E falando da origem do planeta Terra, nós vamos falar também sobre algumas teorias que explicam como esse planeta surgiu. E aí nós vamos perceber que trataremos da teoria evolucionista, trataremos também da teoria do design inteligente, tá? E por final, falaremos aí um pouco sobre mitos, ok? Aqui nós podemos perceber uma imagem, né? Onde podemos analisar aqui a presença de uma mão, né? Sustentando a Terra, né? Os bólidos, né? Que justificam lá a ruptura da placa tectônica. E nós podemos ver aqui alguns átomos, né? Que justificam aí a presença da ciência também na explicação da origem desse planeta, ok? Do universo também e de tudo aquilo que compõe todo esse espaço. Aí nós vamos perceber que o planeta Terra é assim como todo o universo, porque podemos afirmar que o planeta Terra é apenas uma partícula desse universo, vai ultrapassar aí todo o limite do entendimento científico, né? Até hoje a ciência procura, né, argumentos e teorias confirmadas que vai justificar aí a existência desse planeta. O ser humano sempre procurou respostas referentes à origem da Terra. Até hoje nós procuramos, né, essas respostas. Uns vão acreditar em uma divindade que criou todas as coisas, né, e vai dar nome a essa divindade, vai chamar essa divindade de Deus, o nosso Criador. Outros vão dizer que tudo vai surgir aí pelo mero acaso, né? Ou seja, a partir de uma explosão, todas aquelas partículas se aglomeraram e a partir aí da junção dessas partículas, nós vamos perceber o surgimento aí por etapa de todas as coisas que vão compor aí este universo. E aí nós vamos começar falando sobre a teoria criacionista. O próprio termo, né, vai dizer que criacionista é uma palavra que deriva de criação, tá? Teoria é um termo utilizado para dizer que algo foi pesquisado e foi estruturado, né? E essa teoria ela vai defender a existência de um ser superior, onde este ser superior planeja todas as coisas, né, todas as etapas da construção do universo. Desde da gotícula do oceano, né, até o invisível oxigênio respirado por nós. Um exemplo disso é a complexidade, né, existente na estrutura humana e todos os elementos para a sua existência. Quando nós observamos em nossa função, podemos perceber o quanto foi minucioso a organização do universo, do planeta, de cada galáxia, de cada astro, né, em função da nossa vida. Até porque dizem que o único planeta habitado do sistema solar somos nós terráqueos que habitamos no planeta Terra, né? Dizem que no sistema solar não existe nenhum outro planeta que tenha vida. Ainda que a ciência tenha tentado comprovar isso, até o momento não foi de grande eficácia toda a sua procura, toda a sua busca, tá? E nós que vivemos aqui no planeta Terra, nós podemos perceber essa complexidade. Né? Observe que todas as coisas foram organizadas em função do bem-estar e da existência do ser humano. E aí vem, né, o sistema complexo da origem da vida, trazendo para nós
a existência, a origem do ser humano, como nós fomos originados, né? De onde nós viemos, como chegamos aqui, como que os nossos órgãos funcionam, né? Tudo isso foi organizado de forma muito criteriosa. Como que a gente deita, a gente dorme, apaga e no outro dia nós voltamos a recordar tudo que vivemos em dias anteriores e planejamos os próximos passos do dia seguinte. Olha que magnitude, olha que coisa maravilhosa, né? Você parar e observar como que meu coração bombardeia esse líquido vermelho para todos os meus outros órgãos e para o meu organismo. Como que a massa cinzenta que está dentro do meu crânio, ela consegue se organizar e administrar todas as funções do corpo humano. Isso é algo muito incrível, né? E ao mesmo tempo perturbador. Perturbador para quem? Para aquele que não conhece a essência de sua origem. Os cientistas que adotam essa abordagem, né, a abordagem do criacionismo, eles respaldam-se nos conhecimentos da física, da química, da biologia e da geologia, né? Ou seja, eles vão buscar dentro dessas ciências conhecimentos para justificar a sua teoria, tá? Os cientistas que se destacaram nessa teoria foram o Isaac Newton, né? Ele trouxe aí a lei gravitacional universal, e teve também o Louis Pasteur, né? Que desenvolveu aí estudos que possibilitaram aí o processo da pasteurização dos alimentos e da destruição das bactérias. E aí nós vamos perceber que a teoria criacionista ela vai trabalhar com evidências científicas. Então nós temos aí, né, as evidências científicas do criacionismo sendo utilizado pelo método que nós estamos comentando, bem como também nós vamos encontrar aí evidências sendo utilizada pelo método científico. Então o método científico ele vai dizer o seguinte: aqui estão os fatos. Quais conclusões podemos obter deles? Né? A ciência, que busca explicar a origem do universo, ele vai ter aí esse questionamento. Ele tem vários fatos, porém não consegue chegar a uma conclusão convincente. O método criacionista, ele também tem o seu questionamento. Ele vai dizer assim: aqui está a conclusão. E quais fatos podemos encontrar para dar suporte a ela? Né? Então, nós temos a arqueologia, nós temos a biologia, nós temos a geologia, nós temos a física, a química, que vai trazer um conjunto de conhecimentos para fundamentar aquilo que a teoria criacionista defende. Uma das está na composição do granito, né? Granito a gente sabe que é uma espécie de rocha. E essa rocha ela é estudada na área da geologia. E o granito foi utilizado para justificar algumas crenças, né, elaboradas e defendidas pelo criacionismo. Isso aconteceu na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. Um cientista por nome de Robert, né? Dr. Robert, ele vai investigar uma amostra de granito para provar a questão do resfriamento, tá? Quando uma teoria diz que o resfriamento foi extremamente lento, a outra vai dizer que o resfriamento foi extremamente rápido. E para confrontar essas duas ideologias, o cientista Robert, ele procurou uma amostra de rochas, especificamente o granito, levou a um laboratório e foi fazer a análise aí dessa rocha para chegar a essa conclusão. Para quem não sabe, o granito ele é utilizado aí no revestimento de paredes, como pisos, como bancadas, né? Como arremate, enfim. E aí a teoria evolucionista ela vai dizer que o resfriamento da superfície terrestre vai acontecer de forma muito lenta. Porém, ao analisar o granito, Dr. Robert ele descobre que existe um elemento no granito conhecido como halos de polônio. E o halo de polônio, ele só pode ser encontrado em
toda e qualquer rocha que passou por um resfriamento extremamente rápido. E a teoria criacionista, ela defende o resfriamento rápido da superfície. Tá? E isso confrontou a ideia trazida pela teoria evolucionista, em que tudo na superfície se formou a partir de um resfriamento lento. Outra situação que vai ser trazida pelo criacionismo para justificar a ruptura das placas tectônicas é justamente a questão do dilúvio. Tá? O dilúvio ele vai contar aí, inclusive nas escrituras, né, eles contam essa história, né, em que Deus fez uma promessa de que ia chover e os homens da época não acreditavam, né, em que poderia acontecer essa chuva, porque até então nunca havia chovido, tá? E aí a Bíblia ela vai desenrolando essa história. Então o dilúvio cientificamente aconteceu, tá? E não foi algo muito romântico, não. O dilúvio ele vai acontecer com uma chuva extremamente pesada, e essa chuva não foi somente águas vindas do céu, né? Teve também aí águas que afloraram dos lençóis freáticos, teve a queda de alguns meteoros que a literatura vai chamar de bólidos, né? São grandes rochas que vão vir junto com a chuva da atmosfera e vai se chocar na superfície, enfim. Então, a gente vai perceber que a separação dos continentes pela teoria criacionista vai se dar dessa forma, tá? Então, a separação dos continentes, a formação dos fósseis, o surgimento das cadeias montanhosas, que nós chamamos de dobramentos modernos, e a atual configuração da Terra é defendida pelos criacionistas como resultado do dilúvio. Então, como consequência do dilúvio, tudo isso que eu falei, que vocês podem ler também, né, aqui nessa parte superior do slide, é o que a literatura didática vai dizer que são consequências do dilúvio. Não foi só a ruptura da placa tectônica, né? Mas tudo que decorreu a partir daí também vai ser uma consequência do dilúvio. Inclusive, quando eu falo aqui a formação dos fósseis, eu também estou dando um indicativo para a formação de bacias sedimentares onde se extraem os combustíveis fósseis, que é o petróleo, o carvão mineral e também o gás natural, né? Então, perceba que tudo isso que nós falamos aqui, eles vão ser explicados pela teoria criacionista como resultado do dilúvio. E como eu falei, né, anteriormente, não foi apenas uma chuva. O geólogo Dr. Naor, ele vai dizer que todo o processo aconteceu de forma rápida e catastrófica. Ele vai dizer que esse dilúvio foi grandes chuvas associado a impactos de enormes bólidos. Esses bólidos são conhecidos pela geografia como asteroides, que atingiram a superfície terrestre. Esses fenômenos podem estar associados também ao rompimento da superfície em diversos locais, que vão dar origem aos vulcões e a inúmeros vulcões, né? Que passaram aí a expelir gases, cinzas, rochas, né? Essas rochas aí são as rochas magmáticas e lavas em elevadas temperaturas. Em outras áreas, aconteceram aí os vulcanismos fissurais, né? Ou seja, a crosta se partiu, onde fez uma grande liberação de magma que vai derramar aí por toda a superfície. Então, quando eu falo da teoria criacionista explicando a origem da Terra, nós vamos perceber que alguns fenômenos vão compor esse evento. Não foi apenas algo surreal, né? Como se conta por aí. Existe em si uma comprovação científica que diz como estas coisas aconteceram. Podemos perceber também que outro fenômeno foi a regressão e a transgressão marinha. Nós ouvimos, né, pelos nossos avós, né, na missa, no culto, ou em qualquer reunião religiosa, ou que tenha um procedimento religioso, que a Terra era
apenas tomada por água, né? E que o Espírito de Deus pairava sobre a água. E a ciência vem agora e comprova isso, de fato. Aquele único oceano que nós chamávamos de Pantanlaça, né? E aquela única superfície unida que nós chamávamos de Pangeia, a ciência comprova. Algumas modelagens que aconteceram na superfície foi devido a esse processo de regressão e transgressão marinha, né? Quando o mar recua e quando o mar avança em direção ao continente. As repentinas movimentações na crosta fizeram com que algumas áreas, né, a massa do continente se elevasse e em outras fossem rebaixadas. A gente vai ouvir um pouco mais aprofundado sobre esse assunto quando nós formos falar sobre a dinâmica externa da Terra, que nós vamos falar sobre o soerguimento e o rebaixamento da superfície terrestre, né? Nós vamos falar sobre as rochas plásticas que enrugaram e as rochas rígidas que se partiram, que faz parte desse momento. Onde há elevação e onde há o rebaixamento dessas áreas, por conta das movimentações da crosta terrestre. Isso vai provocar os fenômenos, né, que eu apresentei anteriormente na imagem, de transgressão e regressão marinha. E esse fenômeno, eles vão provocar uma alteração na superfície, que é a formação das bacias sedimentares. No processo de transgressão e de regressão marinha, eles vão carregar grandes quantidades de sedimentos, né? Partículas pequenas de rochas, né? Restos e corpos de animais, eu vou dizer assim, restos de árvores, né? Restos de frutos, enfim. Sementes, tudo que estivessem naquela área, elas eram carregadas aí pelo processo da transgressão e da regressão marinha. E eu vou dizer assim, esses sedimentos que eram levados para as outras áreas, elas vão formar as bacias sedimentares. Isso vai acontecer no final do período diluviano, e o material que vai ficar suspenso também sobre as águas vai começar a ser depositado, e assim as bacias sedimentares, onde nós vamos encontrar os combustíveis fósseis, e como eu havia falado antes, que é o carvão, o gás e o petróleo, ok? Então, o momento da regressão e da transgressão marinha é justamente o finalzinho do dilúvio sobre a superfície terrestre. A deposição seletiva, ou seja, tudo aquilo que estava, né, flutuando nessa porção d'água, vai se depositar em algum local. E nós vamos chamar isso de deposição seletiva. Eram diversos tipos de materiais em suspensão na água do dilúvio e que sofreu uma deposição seletiva, ou seja, foram empilhados de forma alternada. O dilúvio atingiu toda a terra e transformou toda a superfície, soterrando rapidamente e provocando um processo de fossilização, tá? Pode-se perceber isso nos registros das rochas sedimentares. Então, quando os arqueólogos eles vão estudar a datação de um fóssil, eles estudam em áreas de bacias sedimentares, onde se encontra ali rochas sedimentares com esse processo de fossilização. Tá? Aqui vocês vão perceber uma breve história aí da Terra na tabela geológica. Tá? Essa área aqui que eu estou passando o cursor é a área das eras, e as eras são pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Nós temos os períodos, e os períodos são pré-diluviano, né, violentas tempestades, transgressão marinha, oscilações transgressivos e regressivos, regressão generalizada e o semelhante ao atual e o pós-diluviano. A duração também está especificada aqui, né? Tá? Para vocês verem com muita clareza. E os fenômenos que aconteceram nos períodos e nas eras, ok? Então, na era pré-cambriana, o que era que acontecia nesse período? Era a Terra sem forma e vazia, né? Que, segundo a teoria criacionista, está descrito lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 1:1. Também, na era pré-cambriana, vai acontecer aí a estruturação da crosta, a formação de um continente e um oceano primitivo, né? E a origem da vida. O Pantanlaça, né?
e a Pangeia. Também nós vamos encontrar aqui nesse período pré-cambriano ausência de movimentos orogenéticos, né? Ou seja, os movimentos orogenéticos são justamente aqueles que vão surgir a partir da movimentação da placa tectônica. Então, se não existia divisória da placa tectônica, porque o dilúvio ainda não tinha acontecido, logo não existiam montanhas, porque as montanhas são dobramentos modernos, que é uma consequência da movimentação da placa tectônica. Existia uma perfeita estabilidade geológica, não tinha vulcão, não tinha terremoto, não tinha nada disso. E também raros os fósseis dessa época. Praticamente não existia morte, né? Não existia animais ali doentes, enfim. Chega a Era Paleozoica. E na Era Paleozoica, nós vamos perceber aqui, ó, o início do dilúvio, tá? Com violentas tempestades, nós vamos perceber a Terra é atingida por grandes asteroides. Olha os bólidos que eu me referi lá atrás. Ocorrem rupturas na crosta, processos erosivos e soterramentos dos invertebrados. Ainda na Era Paleozoica, as águas prevalecem sobre a Terra, né? Ocorre a fossilização de peixes e répteis, soterramento de imensas florestas, formação de vastos estratos sedimentares, tá? Chega a Era Mesozoica. Na Era Mesozoica acontece aí a regressão marinha. Ocorre uma ação dos ventos muito fortes, aparecem os cumes dos montes, ocorrência de vulcanismo fissural. E na Era Cenozoica vai acontecer a regressão marinha, os mamíferos soterrados, surgem os cinturões orogênicos. E ainda na Era Cenozoica vai acontecer o fim do dilúvio, e aí também na Era Cenozoica vai acontecer o período pós-diluvianos, que chega até os dias em que nós estamos situados. O equilíbrio parcial da costa, né? Ocorrem glaciações, impactos de corpos celestes menores, que vão formar aí os ecossistemas, ok? A história da Terra no período pré-diluviano, ela vai acontecer em 3 etapas. Primeiro, corresponde à sua formação, configurando o primeiro dia. Segundo, está relacionada aos outros dias dessa semana, literal, criado aí, né, por um criador e todos os seus sistemas que também vai ser criado por ele. Terceiro, é o período mais estável do planeta em termos geológicos, tá? Que se estende até o dilúvio. No decorrer dessa fase, a superfície terrestre se manteve sem alteração significativa. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria evolucionista, ok? Bem, ao falar da teoria criacionista, a gente conclui ali com aquelas 3 etapas. Possivelmente estarei agendando algumas aulas, né, de interação, para a gente discutir as dúvidas, né, criar esse momento de perguntas entre professor-aluno, aluno-professor, tá? E aí a teoria criacionista se finda naquela fala, e agora nós vamos dar início aí à teoria evolucionista. Perceba que eu vou trazer aqui, né, uma imagem em evolução. Eu gostaria de deixar claro para vocês que a primeira imagem que vocês percebem aqui nessa animação não é o macaco, tá? Por gentileza, nós não vamos cometer aí esse erro. Apesar de uma grande semelhança, os historiadores, eles não vão considerar, pela teoria evolucionista, a origem humana da raça, né, do macaco. Ele vai dizer que este originador da evolução, né, da espécie humana vai ser um primata, mas não um primata macaco, né? Pode até ter uma semelhança aí dentro dos seus reinos aí, né, desse sistema explicado pela ciência e pela biologia. Mas, a princípio, nós não vamos chamar aí de macaco, ok? Bem, na teoria evolucionista, eles vão dizer que o universo vai ser originado a partir do processo evolutivo ou da evolução. E de acordo com os cientistas que defendem essa teoria,
tudo que existe é resultado de um processo muito lento e espontâneo, ou, segundo alguns, de um conjunto de convergências. Né? Essas convergências a gente vai entrar lá na explicação sobre o Big Bang, né? O choque que houve aí, que vai originar todas as coisas. O resultado lento, ele vai falar sobre o processo de resfriamento, tá? Que eu dei uma pincelada lá na teoria criacionista. Tá? E o espontâneo, ele vai falar aí da origem de todas as coisas pela obra do acaso. A cosmologia é a ciência que estuda a estrutura e a evolução do universo. Marca o princípio da história em 13,7 bilhões de anos, quando teria ocorrido aí o que nós conhecemos por Big Bang. Para outros cientistas, este foi o momento em que o universo começou a se expandir, né? A gente vai ouvir um pouquinho mais para frente, essa expansão vai ficar conhecida como efeito Doppler. Então, com o desenvolvimento aí de toda a ciência, tá? Diversos estudos contribuíram para a formulação da teoria do Big Bang. Entre as teorias, nós temos aí o efeito Doppler. O efeito Doppler foi descoberto aí por Christian Doppler, Doppler, né? Em 1842, ele afirmou que a luz e o som, ao se aproximarem de um observador, diminui o comprimento de onda emitida. Quando se afastam, o comprimento de onda aumenta. E aqui eu trouxe uma ilustração daquilo que eu justifiquei aqui em cima, né? Então, quando o elemento, olha aqui, o elemento vai ser o carro, tá? Quando o elemento ele se aproxima do observador, ele vai diminuir a onda. E quando ele se afasta, né, o comprimento aumenta. Então, veja aqui, ó, aqui é o elemento, aqui está um observador, né, que nós vamos chamar de observador 2, e aqui tem um observador 1. Perceba que o elemento se distancia do observador 1. Logo, a onda de luz e som, ela se expande. À medida que o elemento se aproxima do observador 2, perceba que a onda do som, ela diminui. E assim, ele justifica a expansão do espaço, né, do universo. Nós temos também o Georges, né, em 1927, ele é um padre e astrônomo, ele é belga. Ele também publica um trabalho no qual ele conclui que o universo deveria ter sido iniciado por um átomo. Até um átomo primitivo, extremamente quente e denso, e que esse átomo vai sofrer uma súbita explosão e, posteriormente, um resfriamento, tá? Esta hipótese ficou conhecida como ovo cósmico. Essas duas teorias, né, tanto o efeito Doppler quanto o ovo cósmico, eles estão aí justificando a formação do universo a partir aí do processo da evolução, tá? Essa explosão traz até uma compreensão do que aconteceu predito pela teoria do Big Bang, né? Explodiu e a partir dali vai surgir uma poeira, dessa poeira vai surgir as partículas, dessas partículas vai surgir os átomos e assim sucessivamente. Edwin Hubble também, ele vai trazer a sua ideologia, dizendo que observou as galáxias e elas se afastam uma das outras, né? E Edwin, que é esse rapaz aqui, ele vai criar, né, um elemento extremamente importante, né? Se eu não me engano é o telescópio Hubble, que vai ser utilizado aí para a análise, para a observação do universo. E o Edwin, ele vai dizer o seguinte, que ele vai aplicar o efeito Doppler em sua teoria, dizendo que as galáxias, elas se afastam uma das outras, tá? Pois a luz emitida por elas sofre desvio para o vermelho. Então, essa alteração de cor é o que Edwin Hubble ele vai dizer que há um afastamento aí dessas galáxias uma das outras, tá? Ele também observou que a velocidade de afastamento das galáxias aumentam
quando uma se distancia, né, da outra, e ele também vai concluir que se fosse possível fazer um retorno no tempo, as galáxias seriam vistas se aproximando uma das outras, até que todo o universo se encontraria em um único ponto. Essa aí é a defesa do Hubble para justificar a origem do universo por meio da evolução. Tá? Essa imagem eu já expliquei para vocês, aqui é o Edwin Hubble, né? Ele criou, né, esse telescópios que é utilizado, é um dos mais famosos na observação do universo. Temos também outro, né? O russo, George, ele vai também concluir que se ocorreu uma explosão, deveria haver vestígios dessa radiação no universo. E ele vai chamar esse vestígio de radiação como radiação cósmica de fundo, né? A teoria evolucionista a respeito das origens não está concluída. Tá? Ela vai trazer um conjunto de ideias, um conjunto de teorias, que foram essas que eu expliquei para vocês aí, né? O ovo cósmico, a teoria do Edwin Hubble, né? A gente vai trazer aí a questão do efeito Doppler, mas com todas essas teorias, elas ainda não conseguem concluir a origem de todas as coisas. E o russo, George, ele vai dizer que se tudo ocorreu a partir de uma explosão, então essa explosão teria que deixar vestígios de radiação no universo, e essa radiação é o que vai ser chamado de radiação cósmica de fundo. Na atualidade, os cientistas evolucionistas analisam os fósseis, tá? Com a finalidade de comprovar seus estudos e suas teorias. Um dos métodos utilizados é a datação radiométrica, né? A datação radiométrica vai se utilizar aí, né, o carbono 14 para explicar a origem daquele fóssil, ok? E aí, como é que se percebe o carbono 14? Como é que se consegue estudar a partir desse elemento químico? Pelo seguinte modo, todos os dias o Sol emite grandes quantidades de raios cósmicos que entram em nossa atmosfera e nela ocorrem choques entre as partículas. Desses acidentes, que acidentes dos choques, né, dessas partículas que adentram a atmosfera por conta dos raios do Sol. Surge o carbono 14. O carbono 14, associado ao oxigênio, forma o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono vai ser fixado pelas plantas a partir da fotossíntese. E nós, seres vivos, de forma direta ou indireta, consumimos os vegetais, portanto, ingerimos carbono. Então, o carbono 14 é um teste feito em laboratório para comprovar a idade dos materiais. Estamos sempre repondo o carbono 14 por meio da nossa alimentação. Porém, quando os elementos vivos morrem e o carbono 14 não é mais reposto, então ele vai diminuir. E a ciência diz que a metade de uma vida de um carbono 14 é de 5.700 anos. Então, quanto mais próximo de nosso tempo for a amostra, maior a precisão dos resultados obtidos voltando aqui, com o exame do carbono 14. E esse método é utilizado com relativa segurança para as datações inferiores a 60.000 anos. Se tiver 70.000, 80.000, a eficiência dessa análise já não vai ser tão boa quanto o que está especificado aí. A organização dos estudos, tá? A gente pode ver isso aí no livro, né, na página... No antigo livro era a página 28, mas no livro atual é a página 45 até a página 56, né, incluindo todas as atividades, tá? E a gente pode perceber que no intuito de organizar-se, os cientistas evolucionistas desenvolveram uma tabela geocronológica, igualmente aquela que a gente viu anteriormente na teoria criacionista, dividida em grandes intervalos de tempo chamado éons. E os éons são eles: radiano, arqueano, proterozoico, fanerozoico.
Wells são divididos em eras, que são as paleozoicas, mesozoica e cenozoica, e estas em períodos, tá? Períodos e épocas com duração de tempo bem menor. Nós vamos falar também sobre a teoria do design inteligente, tá? Eu costumo dizer que a teoria do design inteligente, ela vem para trazer questionamentos agora para nós. Uma vez que a teoria criacionista, ela diz a origem, né, do universo, a teoria evolucionista também, ela vai trazer as suas especulações sobre a origem do universo. E a teoria do design inteligente é uma das mais recentes e ela vai trazer aí questionamentos para que nós venhamos nos definir em qual teoria nós acreditamos em que o universo surgiu, tá? Então, a teoria do design inteligente, ela vai surgir na década de 70, né, no ano de 1970. Essa abordagem, né, ela vai dizer que a observação da natureza revela que ela não poderia ter existido sem a ação de um projetista, e os pensadores dessa corrente, eles vão se apoiar em evidências apresentadas pelas áreas de biologia e de matemática, tá? São a partir dessas duas ciências que eles vão trazer os seus questionamentos a respeito da origem do universo. A teoria do design inteligente, né, ela vai buscar evidências na natureza de que uma inteligência superior deu a origem a todas as coisas, sem, contudo, se preocupar em identificar essa inteligência. Então, na teoria do design inteligente, ele não vai nomear quem é o criador. Ele vai deixar isso aberto para que nós venhamos identificar, segundo as nossas pesquisas, segundo as nossas experiências, quem é este projetista. Ela não afirma que a inteligência que projetou é Deus, mas para os cientistas dessa teoria não é importante saber essa procedência. É importante sim saber que a ciência e a religião podem conviver harmoniosamente, buscando encontrar juntas as respostas para as nossas maiores indagações a respeito das origens. Os mitos, eles são bem antigos, né? Inclusive aqui eu trago uma imagem do Pinóquio, né? Quem nunca ouviu a história do Pinóquio, do Gepeto, né? Um bonequinho que foi criado, né, para ocupar o tempo ali do Gepeto, que se sentia muito sozinho. Com o passar do tempo, esse bonequinho vai ganhar uma fada madrinha, e essa fada madrinha vai dar vida. Só que esse menininho, né, de madeira, ele vai aprender a mentir. E toda vez que ele mentia, o nariz dele crescia e crescia. Né? Nós sabemos que isso é um mito, tá? Apesar de que a mentira não é algo bom, a gente não deve mentir em hipótese alguma, né? A verdade precisa ser dita a todo tempo. Mas existe sim essa historinha aí que a gente já ouviu e até já assistimos filmes aí ao longo da nossa vida. Então, o mito, ele vai se embasar aí em lendas e histórias acerca da origem das coisas sem relação com pesquisas científicas, né? Então não vai ter nenhuma comprovação científica da origem dessas histórias e dessas lendas. São grandemente valorizados aí no estudo da antropologia, e a antropologia é uma ciência que fundamenta, né, essas narrativas, né, para conhecer melhor a sociedade, a humanidade e o desenvolvimento cultural do passado. Então, essa imagem aqui nós temos aí a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa, que ele não está rosa, que ele está quase roxo, cinza, né? Mas aqui é o boto cor-de-rosa. Nós temos aqui o curupira, o saci-pererê, enfim, tem vários personagens aqui, a Iara, né? Se eu não me engano aqui é a Iara. Enfim, tem vários personagens aí de histórias que nós já ouvimos contada pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos avós, e que essas histórias vão ser classificadas aí como mitos, mas que vai ser utilizada pela antropologia para fundamentar aí o desenvolvimento cultural, ok? Assim nós vamos terminar o nosso conteúdo, tá? Eu peço a vocês que respondam às atividades do capítulo relacionado aí à origem da Terra,
tá? Que é o capítulo 3, da página 45 até a página 56, ok? E aí nós vamos estar marcando a nossa aula interativa já, por meio aí da gestão da coordenação da nossa escola, beleza? Aqui tem uma mensagem, né, de Paulo Freire, que ele diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, a gente deve, sim, buscar, pesquisar, né, questionar. Tudo isso é necessário para que nós venhamos ampliar os nossos conhecimentos. Esse mapa aqui, talvez vocês estejam visualizando assim, nossa, que mapa diferente, né? O que é isso que a professora fez aqui? Olha, esse formato aqui, cartográfico, é conhecido pela ciência cartográfica como uma anamorfose, tá? A anamorfose é a representação de uma superfície da forma que eu acho decente ser representada. Então, aqui a gente tem, né, o mapa do Brasil com todas as suas regiões na representação cartográfica da anamorfose, ok? Um abraço e espero encontrar vocês logo, logo para a gente debater essa temática. Inclusive, eu tenho um vídeo para apresentar para vocês, né? Para que a gente possa discutir aí em outro momento, ok? Um abraço, até breve.